Olá pessoal, daqui Patrícia Ferreira de Love, Peace and Right. Vocês já sabem do quem é este canal, esqueçam. E vou fazer uma opinião de City of Fallen Angels de Cassandra Clare. Eu já li este livro há provavelmente um mês, porque já estamos a meio de setembro, por isso já passou bastante tempo. Eu já não me lembro de alguns detalhes, mas vou tentar fazer o máximo que consigo fazer nesta opinião. E sem mais demoras, vamos lá começar. Este livro passa-se passado uns meses depois do que aconteceu no último livro, que foi, se não me engano, City of Glass. Este livro passa-se depois de alguns meses do livro de City of Glass, quando finalmente Valentine é destruído. Finalmente Jace e Claire podem estar juntos e, apesar disso tudo, neste livro começam a aparecer certas coisas, certos momentos que começam a atraiçoar finalmente o relacionamento de Jace e de Clary. Shadowhunters começam a ser mortos, ela tem que perceber o que é que se está a passar, porque é que está a acontecer tal coisa, porque é que estão a ser ameaçados, porque é que certas situações estão a acontecer na vida dela, e vemos como Clary e Jace têm alguns problemas ainda para acatar. Neste livro vemos uma escrita mais evoluída de Cassandra Clare, como por exemplo no relacionamento de Claire e Jace vemos um bocadinho mais envolvente, um bocadinho mais direto, um pouco mais sassy, um bocadinho mais cativante, por assim dizer. Também vemos um bocadinho mais de imprevisão, ou seja, nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer nestes livros. Uma coisa que é boa, que eu adorei durante este livro todo, foi o facto de ser completamente imprevisível. Eu gostei desse facto, gostei do facto de Cassandra Clare agora começar a dar uma perspectiva diferente, ou seja, não só mostrar o lado da Clary, mas também o Simon, o Jace e etc. Tenho aqui partes muito envolventes, muito boas, que eu gostei imenso de ler. Vejo mais evolução também no facto de haver mais personagens, mais incógnitas, ou seja, mais perguntas, mais. Consoante eu li este livro, eu praticamente devorei-o, porque lá por volta do meio as coisas começaram a evoluir, começaram a ser mais picantes, mais incríveis, e além do relacionamento de Claire e de Jace, também vemos o que é que se passa com a vida de Simon, a maneira como ele está a reagir ao facto de ser um vampiro, e é um certo fator que ele tem, que eu não posso estar a dizer muita coisa aqui, e peço imensa desculpa se já fiz spoilers. Eu vou pôr aqui uma anotação de spoilers. Vemos como é que ele age em relação a ser vampiro, ou como é que ele está a lidar com a situação, como é que ele está a suportar o facto de querer beber sangue e não poder. Ao mesmo tempo também vemos que ele tem que fazer isso para sobreviver. E vemos a maneira como é que ele está a reagir acerca disso tudo, até que vemos que ele faz uma certa situação que eu gostei imenso de ler, gostei muito da luta que ele teve com ele próprio, e também o facto de ele começar a ser ameaçado por certas coisas. Eu não consigo falar hoje. Ele começa a ser ameaçado por certas criaturas, ou pelo menos pensamos que é criaturas, mas também podem ser humanos, para testá-lo, quase como se fosse para testá-lo, mas devido a certa situação ele não consegue ser apanhado, muito menos magoado. E é uma situação que eu gostei bastante neste livro, porque Cassandra Clare, apesar da evolução que teve ainda assim um grande problema. Muito Jace e muito Claire. Ou seja, muito romântico, muito deles, os dois. A história que entre os dois havia é sempre a rondar, eles os dois, os problemas que o Jace tem neste livro também são bastante importantes para a história, mas no início não pareciam ser assim tão importantes, mas depois percebemos que na verdade é. O que faz com que o livro seja mais incrível, mais viciante, e eu estou ansiosa para ler os próximos livros, mas primeiro tenho que ler a trilogia de Infernal Devices, por isso. Ora bem, eu sinceramente pensei que o livro no início era imprevisível. No início eu comecei a lê-lo e estava a pensar que ia ir para um lado, mas foi pelo outro. E fiquei muito impressionada, apesar de que eu já li este livro antes, eu estive a lê-lo pela primeira vez em inglês e gostei imenso. Foi como se estivesse a ler tudo de novo. Então eu fiquei impressionada com o final, porque eu já nem me lembrava dele, porque já foi há uns aninhos que eu li.
E fiquei muito, muito, muito chocada com o final. Apesar de que eu me lembrava, eu não... só no final é que me apercebi o que é que estava a passar e gostei imenso. Gostei da maneira como é que foi escrita a história, gostei da maneira como li este livro em inglês, como se fosse a primeira vez. Eu acho que vou fazer alguns destes livros que eu adorei. Comprá-los em inglês é como se lê-los pela primeira vez, por isso talvez seja assim que eu faço as coisas agora, não sei. Lá está. Romance a mais com a Clary e Jace. Romance a menos com Magnus e Alec. Durante este livro todo, raramente se ouve falar de Magnus e de Alec. Porquê? Porque eu queria saber mais, eu queria saber como é que eles estavam a ficar, como é que eles se estavam a relacionar um com o outro, como é que está a situação com eles. Só no final é que começámos a vê-los e eu fiquei um bocadinho triste com a situação, porque acontece uma certa situação e vemos como é que o Alec começa a ficar um bocadinho distanciado de Magnus. E isso eu gostei imenso, só não gostei do facto de haver tanto romance com Clary e com Jade. Eu sei que é importante, eu sei que é importante porque, lá está, Jace era supostamente irmão dela, agora já não é, só que eles são ligados através de sangue e há uma questão acerca disso neste livro que começa a ser importante, que uma certa pessoa usa em sua vantagem, por isso eu não vou dizer mais nada, não posso dizer mais nada, senão eu estou a arruinar. Acerca do final, eu não estava a contar que fosse assim tão bíblico, de uma maneira que, se vocês já leram o livro, já sabem do que é que eu estou a falar. Eu fiquei bastante impressionada com a maneira como a Cassandra Clare utilizou o final e fiquei super contente, porque era assim que eu talvez escrevia, por isso eu fiquei muito contente da maneira como ela escreveu. Gostei da maneira como é que o final foi descrito e bem pensado, porque desde o início até ao fim nós pensamos que é uma maneira e pensamos que as coisas que estão a acontecer com a Claire acerca dos assassinatos de Shadowhunters e o facto do Simon estar a ser ameaçado por alguém, pensei que fossem coisas distintas, mas na verdade não são. São coisas completamente ligadas uma com a outra e eu fiquei super, super contente com isso e estou ansiosa para ler os próximos livros. Eu espero que tenham gostado desta opinião. Eu sei que custa-me um bocadinho a falar, mas só que eu já li este livro há um mês, então é complicado para mim e peço imensa desculpa. Eu prometo que vai ser melhor nas próximas opiniões, mais recentes pelo menos. Eu vou tentar não adiar muito as opiniões que faço aqui no YouTube e espero que tenham gostado. Até uma próxima. Deus!